Olá, queridos. Quero agradecer todo o apoio, todo o carinho que a Igreja da Abolição tem dado a nós. Quero agradecer também ao pastor Marcelo por nos dar mais essa oportunidade de compartilhar com vocês algo da palavra do Senhor. Eu me lembro de há 2 anos atrás ter falado à igreja via Skype e agora a gente pode também estar comunicando algo da palavra do Senhor por vídeo, e isso não diminui em nada a força da expressão das Escrituras Sagradas e o resultado que pode ser produzido no coração de cada um daquele que se dispõe a obedecer ao Senhor. Mas antes da gente ler o texto bíblico e compartilhar algo, eu gostaria de falar sobre o trabalho que a gente está fazendo aqui na Espanha. Sueli, minha esposa, e eu chegamos à Espanha em dezembro de 2006. Portanto, este ano nós já vamos completar 12 anos aqui nesta nação. O trabalho que nós temos feito é realizado em uma cidade ao sul de Madrid, chamada Getafe. Getafe tem uma população não somente de espanhóis, mas também de imigrantes. A maioria dessas pessoas, se não tem suas atividades aqui na própria cidade, elas se deslocam até Madrid. Madrid fica coisa de 20 minutos de trem, onde ali elas buscam o seu ganha-pão. Nós temos um salão alugado aqui já há 10 anos, e aqui então a gente reúne algumas pessoas, onde o evangelho é pregado, a escritura é ensinada, e também temos feito reuniões de oração. Neste ano, por exemplo, a Sueli começou a fazer uma reunião de oração com mulheres, que tem dado um excelente resultado. O grupo é composto de 50% de pessoas que têm compromisso com Cristo, e os outros 50% são pessoas que vêm aqui em outras atividades nossas e a convite aceitaram e se reúnem então para orar. Isso tem sido muito bom. Também nós temos realizado classes de inglês para crianças, classes de inglês para adultos, aulas de artesanato com um fim solidário, e temos um brechó em que pessoas aqui, vizinhos nossos, trazem roupas e a gente então distribui gratuitamente para famílias, pessoas com necessidades. E por que fazemos essas coisas? Nós fazemos isto motivados pelo amor de Jesus, claro, mas também com um fim de estabelecer amizades e, através dessas amizades, compartilhar o Evangelho de Cristo. Na Espanha é assim que a coisa funciona. Aqui não adianta a gente fazer uma reunião ao ar livre ou distribuir folhetos, porque essa metodologia, que é muito comum no Brasil, não tem eficácia praticamente nenhuma aqui na Espanha. Então, o caminho é realmente fazer amizades. Além disso, a gente tem desenvolvido capelania no Hospital Universitário de Getafe, e eu faço também um trabalho particular, especial, com um jovem brasileiro, filho de uma senhora presbiteriana do Paraná, que lamentavelmente tentou entrar com drogas na Espanha, foi preso e está cumprindo pena, e a pedido da sua mãe, que eu não a conheço pessoalmente, eu tenho ido lá mensalmente dar assistência a este moço, e temos a expectativa de que ele também possa se render ao Senhor Jesus. Ele tem tido um coração bastante aberto para o Evangelho. Eu peço que vocês orem por ele. Ele se chama Luiz Gustavo. Orem pelas demais atividades, as aulas de inglês, as aulas de artesanato, pelo brechó. Orem pelas reuniões de oração, pelo discipulado que fazemos, pela pregação do Evangelho aqui nessa cidade e também na Espanha. Mas eu também gostaria de compartilhar algo com vocês. Nós estamos nesse segundo semestre deste ano, de 2018, com 2 desafios grandes. O primeiro é de colaborar com um ensino para líderes
especialmente da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana, aqui na Espanha. Está se iniciando a partir de outubro o Instituto Teológico Presbiteriano. E eu estou com a incumbência de dar uma das disciplinas, mas é um desafio, confesso para vocês. E eu conto também com as suas orações nesse sentido. E o segundo desafio diz respeito a uma chamada, uma proposta que estamos recebendo de um casal de missionários que atua no Líbano, da nossa missão. Eles são da APMT, e eles estão nos chamando para trabalhar com crianças refugiadas sírias na fronteira com a Síria, ali no Líbano com a Síria. Então, isso está previsto para acontecer na primeira quinzena de novembro. A gente se incorporaria a um grupo de dentistas do Brasil que estão indo lá para fazer esse trabalho, enquanto os dentistas estão lá atendendo e aquelas crianças que esperam pelos pais, enfim, a gente vai estar reunindo e expondo a palavra do Senhor. É também um grande desafio. Nós pedimos a vocês que possam nos acompanhar e orar nesse sentido também, ok? Pois bem, vamos então abrir a palavra do Senhor. Eu sei que a igreja está desenvolvendo um tema que é imitadores, uma resposta transformadora. Eu talvez aqui vá apenas pontuar algumas coisas que eu considero importantes no texto de Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao versículo 30. Ok? Então, eu acho que vocês aí já vão poder abrir nesse texto, e a leitura que eu faço aqui, que vocês podem fazer também aí, acompanhando, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Eu gostaria que você considerasse que neste capítulo, desde o seu primeiro versículo, nós podemos ver claramente que o povo de Deus, especialmente aqueles que estavam se reunindo em torno do Senhor Jesus Cristo, estavam de certa forma sofrendo alguma oposição, alguma opressão. A oposição forte era a Jesus, porque segundo Mateus, Jesus vem como rei, e ele vem para estabelecer o seu reino. E aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus estavam vendo, estavam acompanhando a oposição que o mestre estava sofrendo. E essa oposição, a partir do versículo 2, ela vem com a prisão, por exemplo, de João o Batista. E em seguida, nós vamos observar, por exemplo, lá mais adiante, quase que no final do capítulo 11, o evangelho sendo anunciado, mas as pessoas estavam, muitas delas, rechaçando, rejeitando a mensagem anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, no versículo 20, nós lemos aí que havia essa rejeição, e Jesus então vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, a muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E então Jesus vai falar aqui sobre um juízo que haveria de vir sobre essas cidades por causa da rejeição. E isso não deixa de ser também uma opressão. Se nos primeiros versículos trata-se de uma opressão política, especialmente com a prisão de João o Batista, aqui a gente tem uma certa rejeição que não deixa de ser também uma opressão a nível religioso ou espiritual. Mas sem dúvida, a grande luta que tinha o Senhor
durante a sua caminhada era uma luta contra aqueles que se diziam religiosos, os fariseus e saduceus especialmente, que dificultavam, ou pelo menos tentavam dificultar a mensagem pregada por Jesus e procuravam de todos os modos rejeitar o fato de que ele havia sido o enviado da parte de Deus, ou o Messias, que veio para ser o rei e estabelecer o seu reino entre nós. Então, esses versículos finais, Jesus vai terminar não com uma palavra de ódio, ele não vai terminar como que rejeitando, né, a todos, mas ele vai dizer a todos, eu creio, incluindo também até aqueles que representavam as autoridades, né, os religiosos, aqueles que também eram representantes do governo. O evangelho é para todos. Por isso Jesus vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Além daquele povo sofrido que vinha debaixo do poder dos romanos já de algum tempo, que agora sofria uma opressão religiosa, como a gente vai ver aqui no decorrer do texto, e muitas outras pessoas que sofriam também uma sobrecarga por ações malignas, pessoas que estavam dominadas por espíritos maus. Para todos, sem exceção, há essa proposta. Mas, sobretudo, o que temos aqui é Jesus chamando, Jesus convidando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, vinde a mim. Então, nesse sentido, eu gostaria de destacar algumas coisas importantes, de que este não é, por exemplo, um chamado qualquer que vem de alguém qualquer. É o chamado do Senhor Jesus Cristo, que tem a máxima importância a todos, sem exceção. É um chamado com a proposta transformadora do Rei Eterno. Então vejamos isso. Primeiro, como eu já disse, é um chamado para todos. E aqui eu quero acrescentar algo mais. É um chamado tanto para crentes como para aqueles que não são crentes. Venham a mim, todos vocês. Esse é o chamado que Deus faz ainda hoje. Venham a mim. Vocês que me conhecem, venham a mim. Vocês que não me conhecem, venham a mim. Vocês que perseguem, vocês que rejeitam, vocês que estão oprimindo, venham a mim. Eu tenho algo que vai mudar a vida de vocês. Venham a mim. Esse é o chamado para todos. Segundo, eu creio, existe aqui um chamado que é a todos que estão, de fato, cansados e oprimidos. Diríamos assim, aquela expressão, já não aguentam mais, né? São pessoas que já não aguentam mais. Pois Jesus está dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos ou sobrecarregados, conforme a outra versão aí nos mostra. Cansados traz a ideia de esgotados, né? De pessoas que já não têm forças mais para prosseguir, dizendo: não dá mais, eu não estou aguentando mais isso. Né? Oprimidos são aqueles que estão, eu creio, sofrendo a dor na alma. E essa dor é muito profunda. É uma dor que deprime, que tira o gosto de se alegrar, de saltar, de rir, de celebrar. Pode ser que talvez alguém possa estar aí sofrendo, sendo torturado com a dor do pecado. O pecado é uma transgressão. O pecado vai contra a vontade de Deus. E, infelizmente, todos são pecadores. Essa é a realidade. Mesmo aquele que já se converteu a Jesus, ele está lavado pelo sangue do Cordeiro, está perdoado do seu pecado, mas o pecado ainda está ali, instalado na sua raiz. Nós trazemos conosco essa natureza pecaminosa. E é uma força tremenda. Muitas vezes, se damos moleza, o pecado domina.
Então Jesus, ele está dizendo, olha, venham a mim, vocês que estão sofrendo, sendo torturados, esmagados, dominados pela tirania do pecado, pois eu vou oferecer a liberdade, eu vou oferecer a você a comunhão que é tão necessária, comunhão essa tanto com o Pai, com Deus, como a comunhão entre os irmãos em Cristo. Mas sem dúvida alguma, por causa de todo esse contexto aqui mencionado, existe a opressão pela religião. Tem gente que pensa, não, religião é a melhor coisa que tem, é a solução para esse mundo. Eu não vou dizer que seja, não. Porque religião é a tentativa do homem de se religar a Deus. E, infelizmente, a religião dirigida e manipulada pelo homem, ela é extremamente perniciosa, ok? Era o que acontecia naqueles tempos, através desses saduceus e desses fariseus, que criavam regrinhas já em cima das leis de Moisés. Eles criavam muitas outras regras e davam um peso tremendo sobre as pessoas. E era uma luta, aquela gente toda, viver aquela espiritualidade imposta por esses líderes religiosos. Por quê? Aí você vai ver quanta semelhança tem com os dias atuais, especialmente no nosso querido Brasil. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, a religião desenvolvida pelos homens, ela está pautada nas leis, ela está pautada nas regras, ela é motivada ou leva as pessoas a viver a experiência do medo, da culpa, do castigo sempre iminente, do faz isso que eu te dou a bênção, sabe? Essa coisa da barganha, da troca, ou seja, as compensações de fé, né? E aí, com isso, existe toda uma manipulação, existe todo um domínio, existe uma verdadeira opressão. Quando Jesus andava pela região da Palestina, ele encontrava pessoas que viviam como ovelhas sem pastor. O Mateus mesmo vai dizer isso no seu capítulo 9, a partir do versículo 35. E o que significavam essas ovelhas que não tinham um pastor? Elas estavam perdidas, elas estavam angustiadas, eram ovelhas espoliadas, maltratadas por um jugo tremendo posto sobre eles, que machucava, que fazia doer profundamente a alma, que era esse jugo imposto por esses líderes religiosos. Na verdade, elas não desfrutavam de paz. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, a religião destituída da graça do Deus de toda graça é manipuladora. Por isso é ineficaz. Não produz frutos de vida eterna, não resulta em paz, em harmonia, em alegria na alma. Em terceiro lugar, eu vejo que aqui existe um chamado com uma promessa inconfundível. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Qual é a promessa aqui? A promessa aqui é de descanso. É o que todos necessitam. Todos necessitam de descanso. Jesus diz, darei descanso. Por quê? Porque somente Ele pode, de fato, resolver o mais íntimo do nosso coração. Somente Ele pode solucionar as angústias da nossa alma. Somente Ele pode endireitar o nosso caminho. Somente Jesus pode perdoar o pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós lemos, agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a oferta de Jesus é, eu vou dar descanso, eu vou dar a paz a vocês. Nele, no Senhor Jesus, nós temos
paz com Deus. Claro, porque as coisas não iam bem. Antes, quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nós estávamos em guerra contra Deus. Então Deus proporciona a paz, Ele reata o relacionamento para que possamos viver a vida em plenitude. Esse é o chamado que é inconfundível, é uma promessa inconfundível do Senhor Jesus. Eu dou o descanso. Que palavras doces, né? Eu fico às vezes pensando, que maravilhoso é ouvir de Jesus isso. Vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu tenho descanso para você. Eu ofereço a paz que a sua alma busca. Quarto lugar, a gente pode ver que este é um chamado que implica em dar passos de fé e viver o discipulado de Cristo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo. Olha que interessante essa expressão de Jesus. Sejam meus seguidores e aprendam comigo. Carregar o jugo de Jesus é o mesmo que imitá-lo. Ele é o nosso modelo. O seu amor, a sua entrega, o seu serviço, as suas ações, as suas palavras, a sua humildade são exemplos a seguir. Quando ele diz aprender de mim, ele está querendo dizer receba o meu ensino. Ou seja, nós somos chamados a seguir a Jesus como alunos. Nós somos somos chamados por Jesus a seguir-lhe como discípulos. E de fato é assim. O caminho do discipulado é maravilhoso. Eu sei que ele pode ser difícil em determinados momentos. Eu sei que existem certos percalços na caminhada ao servir a Jesus. É claro, Jesus nunca prometeu, vocês estarão livres de perseguição, de dor, vocês vão estar livres de qualquer situação que tire o conforto de vocês. Não. Quando nós entramos, quando nós decidimos seguir a Jesus, quando a graça de Deus invade o nosso coração, transforma as nossas vidas, o chamado que recebemos é de andar com Deus. E ainda que seja em meio à dor, em meio ao desconforto, em meio ao sofrimento. Jesus nunca prometeu, vocês vão estar livres de oposição. Pelo contrário, ele disse claramente, olha, vocês vão experimentar problemas seríssimos, de todos os lados. Mas eu quero dizer para vocês, eu estou com vocês. Eu vou atender às necessidades que vocês tiverem. Não vai faltar palavra no momento em que vocês tiverem que falar algo que requeira autoridade. Eu sou autoridade e eu vou conceder isso a você. Então estejam dispostos a aprender de mim. Receba o meu ensino e me siga como um aluno, como um discipulado. E aí eu quero dizer aqui os conceitos, os valores, os princípios do reino de Deus, ensinados por Jesus, são diferentes dos ideais humanistas, do sistema secular deste mundo moderno, né? Completamente diferentes. As propostas do reino do Senhor Jesus vão em contra em muito do que está sendo ensinado nas universidades, do que está sendo escrito nos periódicos, nos jornais, via internet. Em todo existe uma força avassaladora tentando colocar na mente dos homens ideias que não correspondem às ideias estabelecidas por Deus, que é o ideal de comunhão, de relacionamentos, o ideal de vida, e vida em abundância, de paz no coração, de alegria, de justiça no reino de Deus. Os conceitos são outros, completamente diferentes. E Jesus está nos dizendo, venham me seguir, aprendam comigo. Eu tenho
o que é de melhor para vocês encontrarem a plenitude de vida nesse mundo. Então, aquele que segue a Jesus, ele faz a diferença no mundo, estando no mundo. Ele não é mais do mundo, mas faz a diferença no mundo, porque vive a vida de Jesus. O imitador de Jesus é aquele que vive a vida de Jesus. E isso vai fazer a diferença neste mundo mal, nesse mundo perdido nos seus delitos e pecados, nesse mundo equivocado com as suas ideologias nas mais diversas áreas, na política, na própria religião, não é? Na sociedade, na economia, enfim. Eu quero lembrar a vocês também que o discipulado também deve assumir o discípulo também deve assumir ser um discipulador. Nós fomos chamados por Jesus a fazer discípulos de todas as nações. É Mateus quem vai dizer no capítulo 28 que já o Senhor ressurreto, ele vai dizer, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E aí, então, esse chamado do Senhor, dando-nos a autoridade dele, de levar pessoas ao conhecimento do Evangelho, ajudar essas pessoas no crescimento espiritual tão necessário, batizá-las, trazê-las ao convívio da comunidade cristã, acompanhado, inclusive, da promessa do Senhor de que Ele estaria conosco todos os dias até o final dos tempos, até o final dos séculos. Então, é um privilégio ser um discípulo de Jesus e é um privilégio também fazer discípulos, anunciar esse evangelho. E nesse sentido, eu creio que a Igreja de Jesus Cristo precisa ter determinação, responder obediente à voz de Jesus, de fazer discípulos e ir com determinação, com lealdade, com obediência absoluta e se for necessário ter que pagar um preço, ainda que seja um preço alto, vai pagar esse preço. Eu, esta semana, assisti mais uma vez a um filme que eu creio que vocês já devem ter assistido, e quem não assistiu eu recomendo que assista. O filme chama-se Diamante de Sangue, que foi protagonizado por Leonardo DiCaprio, que fala de uma luta tremenda, incessante, ocorrida em Serra Leoa, no contexto da extração de diamantes e da exportação desses diamantes. A coisa havia uma tremenda exploração, né? A coisa era feita por meio de um tráfico e que envolvia a escravidão de muitos daqueles que estavam ali trabalhando, de situações terríveis, deprimentes, de mortes inclusive. E o papel que foi desenvolvido pelo Leonardo DiCaprio, que era também um fominha pelo diamante, né? Ele buscava enriquecer-se com o diamante. Mas é interessante ver como ele lutava, como ele perseguia, né? Como ele tinha assim, um objetivo. E ele era sempre incansável na busca do seu objetivo, de ter uma pedra preciosa em suas mãos, de grande valor. E para isso ele sofria, ele manipulava pessoas, ele arriscava a vida, inclusive ele perde a vida no final, né? Mas o que me chamou a atenção é isso, é o fato de que ele estava centrado, focado numa determinada coisa. Nós não estamos centrados e focados em riquezas desse mundo. Nós estamos focados, nós estamos centrados sim na glória do Senhor Jesus. Nossa pedra preciosa é o próprio Senhor Jesus. E aquele que está fazendo parte do corpo de Cristo, que ouviu o chamado de Jesus, que está experimentando a paz que somente Jesus oferece, o descanso que ele oferece, não significa, eu estou agora curtindo, vou
desfrutar dessa comunhão com o Senhor e não quero nem saber do mais. Pois é o contrário, Jesus está dizendo, não, Senhor, você vai se implicar, você vai se envolver e você está nesse mundo para fazer a diferença. Agora, foque, seja focado, seu objetivo é tal, siga firme nesse objetivo. Eu quero ainda terminar dizendo que nós somos chamados, de fato, a evangelizar, a fazer discípulos. E esse nosso chamado está fundamentado no poder transformador e consolador do Senhor. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Ele é a matriz, ele é a fonte inesgotável de graça, de suficiência para a nossa vida e a caminhada com ele. É Jesus que afirma ser manso e humilde de coração, significando que ele não impõe normas, regras ou um estilo de vida que sejam pesados ou complicados demais. Por isso que o jugo de Jesus é suave, a sua carga é leve. Ele vai junto conosco, ele carrega, ele divide conosco esse jugo, essa canga. Ele vai levando peso conosco, de forma a aliviar, de forma a evitar os ferimentos graves no nosso corpo, na nossa alma. Jesus é aquele que ouvir a voz do Senhor vai encontrar o descanso, vai encontrar a paz, como já dissemos. É interessante porque antes ele usa a expressão relacionado à paz que vamos ter com Deus. E agora repete outra vez aqui a expressão, vocês vão encontrar o descanso para a vossa alma. Porque ele está querendo dizer, olha, a paz de Deus vai ser uma realidade na vida daquele que me ama, daquele que me serve, daquele que está me seguindo como um discípulo verdadeiro. É aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E nessa união nós somos imitadores dele. Nós experimentamos a transformação que ele opera em cada um de nós, aqueles que nele creem. Que Deus abençoe a todos vocês, que todos ouçam de fato o chamado do Senhor, do bondoso Senhor. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu tenho um alívio, eu tenho um descanso, eu tenho uma paz. Vamos imitar a Jesus na prática,